Daniel nunca gostou de quartas-feiras. Não por superstição, mas porque era sempre nesse dia que as cartas chegavam, pontualmente às 7 da manhã. Ele nunca ouviu o carteiro, nunca viu ninguém deixar o envelope, mas quando abria a porta, ele estava lá. Sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma caligrafia. O nome dele escrito com cuidado: Daniel Moreira. Ele não precisava abrir para saber quem havia escrito, porque ninguém mais no mundo escrevia daquele jeito. Clara, a mulher que ele enterrou 2 anos antes. No começo, ele achou que estava enlouquecendo. A primeira carta dizia apenas: "Você não chorou no enterro, mas ainda vai." Daniel leu aquilo sentado no chão da sala. A casa ainda estava cheia de caixas, móveis cobertos por lençóis e o silêncio pesado de quem não sabia como continuar vivendo. Ele não chorou naquele dia, mas naquela noite, chorou. As cartas começaram a mudar de tom. Não eram mais acusações, eram lembranças. Você se lembra do banco perto do rio? Você prometeu que nunca iria embora. Daniel lembrava. Mas havia algo errado. Algumas cartas citavam coisas que a Clara não poderia saber. Detalhes que ele nunca contou a ninguém. Foi quando Daniel começou a suspeitar que alguém estava usando o nome dela. Mas então veio a carta que mudou tudo. O que você enterrou comigo ainda está vivo. A carta dizia apenas: "Vá ao hospital, quarto 312. Sexta-feira." Daniel foi e encontrou um homem em coma. Um homem que tinha o mesmo olhar de Clara e o mesmo segredo. Daniel descobre que Clara nunca morreu da forma que ele acreditava, que houve uma escolha, uma assinatura, um erro irreversível. As cartas não vinham do além, vinham da culpa. Daniel para de receber cartas, mas começa a escrever, não para Clara, mas para si mesmo. Algumas cartas não chegam para nos assombrar, chegam para nos libertar. Depois da 4ª carta, Daniel parou de dormir direito. Não era medo, era algo pior. Era a sensação de estar sendo observado por alguém que conhecia cada pensamento que ele tentava esconder. As cartas não vinham mais só às quartas-feiras. Agora chegavam quando ele estava mais fraco. Uma apareceu dentro do carro, outra em cima da mesa do trabalho. Nenhuma tinha selo, nenhuma marca de dedo. Como se simplesmente surgissem. Na 5ª carta, havia apenas uma frase curta: "Você mentiu para si mesmo por 2 anos." Daniel sentiu o estômago revirar. Ele sabia exatamente a qual mentira aquilo se referia. Quando Clara morreu, todos acreditaram que foi um acidente, um erro médico, um diagnóstico tardio, algo que ninguém podia prever. Mas Daniel sabia. Ele assinou os papéis, ele concordou em desligar os aparelhos, ele escolheu acreditar que estava fazendo o certo, e desde então repetia isso todos os dias. "Eu fiz o que pude, não havia outra escolha. Ela não sofreria mais." Mas a carta dizia o contrário. A 6ª carta veio acompanhada de algo diferente. Uma fotografia antiga. Daniel quase deixou cair. Era ele e Clara sentados em um banco de madeira, perto do rio, anos antes. No verso, a data. Um dia antes de tudo dar errado. E uma frase escrita à mão: "Você prometeu que nunca decidiria sozinho." Daniel fechou os olhos. Ele lembrava daquela conversa. Clara estava com medo, não da morte, mas de ser esquecida. Ela disse: "Se algo acontecer comigo, promete que não vai decidir por mim." Daniel prometeu. E depois, quebrou a promessa. Foi aí que Daniel fez algo que vinha evitando. Ele voltou ao hospital. Os corredores eram os mesmos. O cheiro era o mesmo. Mas tudo parecia menor, mais frio. Ele pediu acesso ao prontuário completo. A atendente hesitou.
Esses arquivos foram revisados recentemente, disse ela. Daniel congelou. Recentemente? Ela assentiu. Há cerca de 3 meses. Exatamente quando as cartas começaram. Naquela noite, Daniel encontrou a carta mais difícil de ler. Ela dizia: "Você não me deixou partir. Você se livrou da culpa." Daniel rasgou o envelope. Gritou sozinho na sala. Mas no fundo, sabia que havia verdade ali. A última carta do ato 2 não acusava. Ela alertava. Pare de procurar respostas. Algumas verdades não querem ser encontradas. Se você continuar, não vai gostar do que vai descobrir. Daniel ficou parado por muito tempo. Depois, pegou o casaco. Porque algumas verdades doem mais quando ignoradas. Daniel ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que Clara não era a única pessoa ligada àquelas cartas, e que alguém, em algum lugar, também estava esperando por ele.